A morte da vítima pode ter relevância penal, e aí não estamos falando de relevância processual penal. A morte da vítima, por exemplo, numa tentativa de homicídio, algo que começou com a tentativa de homicídio, a vítima ficou no hospital e veio a falecer no hospital em razão daquilo que aconteceu anteriormente, do crime praticado, faz com que aquele fato que antes era encarado como uma tentativa de homicídio passe a ser um homicídio consumado. Então, tem essa alteração quando ocorre o resultado morte em decorrência da prática do crime. É uma alteração quanto à definição do tipo penal. Nesse caso, deixará de ser tentado para ser consumado. Mas quanto ao processo penal, as consequências são diversas dependendo da espécie de ação penal que estamos tratando. Na ação penal pública, por exemplo, é irrelevante a morte da vítima para a tramitação do processo. Não vai afetar a tramitação do processo a morte da vítima, tanto que, no caso do homicídio consumado, a vítima morreu e, portanto, o processo vai prosseguir independentemente de qualquer concordância da vítima ou dos seus familiares ou participação de algum legitimado para representar a vítima no processo. Isso é irrelevante. Em casos como homicídio, roubo, furto, que são de ação penal pública incondicionada, a morte da vítima não tem nenhuma relevância para a tramitação do processo. Não gera extinção da punibilidade, não depende de nenhum ato da família, não depende de nada. O Ministério Público vai apenas constatar se aquela vítima que faleceu já falou no processo ou não, ou se ainda não tinha falado no processo. Então, se tem algum depoimento, se aquela vítima contribuiu para o processo, isso será mencionado no processo e nada mais. Não terá relevância processual, portanto, a morte da vítima no caso de ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada à representação, se já foi feita a representação, é irrelevante a morte da vítima. Então, num crime de ameaça, por exemplo, digamos que houve uma ameaça, a vítima representou e depois aquela ameaça se consumou. Alguém praticou um homicídio e matou a vítima. Portanto, quanto ao homicídio, ação penal pública incondicionada não depende da vítima para nada quanto à tramitação do processo. No caso da ação penal pública condicionada à representação, que é a ameaça, se já houve essa representação, então também não há nenhuma consequência na morte da vítima. Isso não vai alterar o processo, não vai alterar o trâmite do processo, não vai depender da participação de nenhum legitimado para fazer qualquer coisa nesse processo penal, considerando que o impulso será dado pelo Ministério Público nessa ação penal. Sendo a ação penal pública condicionada ou incondicionada, a morte da vítima não tem relevância depois que já foi iniciada a ação penal.